No final de 2019, na cidade de Wuhan, na China, um surto de pneumonia estava matando a população. A doença, que se espalhava pela província de Hubei, era uma nova cepa do coronavírus, um vírus que não tinha tratamento até então e que seus sintomas se confundiam com uma gripe comum. O coronavírus rapidamente se alastrou pelo mundo e, por onde passou, fez vítimas fatais. Para frear a contaminação, protocolos sanitários foram determinados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como o uso de máscara e distanciamento social. Essas medidas buscaram reduzir a contaminação pela doença até os cientistas conseguirem desenvolver a vacina para o vírus. Minha mãe foi internada em dezembro de 21 e ficou internada até quase o final de fevereiro de 2022. Ficou 2 meses, na UTI. Ela ficou 3 semanas entubada. Do processo de intubação, ela saiu para traqueostomia, porque ela não conseguiu voltar. Graças a Deus ela conseguia respirar, mas ela ficava muito ansiosa, muito nervosa, então eles tiveram que fazer uma tráqueo para tirá-la do tubo. Ela teve dias muito ruins, assim, ela chegou a ficar com 85% do pulmão tomado. Ela não voltou a ser como era, não tem nem como. Porque se ficar tanto tempo numa UTI, já numa idade mais avançada, tem sequela, Então, a saúde dela, a disposição dela não é a mesma, que ela tinha. E você pensar uma doença dessa tão grave, ser tratada com tanto descaso por parte do governo, na minha opinião, ainda mais a opinião de alguém que teve um parente nessa situação. Eu não errei nenhuma durante a pandemia, nenhuma. Até quando eu falei, tem que trabalhar o pessoal, vamos cuidar dos mais idosos, dos comorbidades. Quando fecharam as faculdades, eu falei, não vai fechar a Academia Militar das Mulheres Negras, a Academia da Força Aérea e o Carnaval. E se morrer um cadete? Bota na minha conta. Não morreu ninguém. A população foi amedrontada por grande parte da mídia. Um estudo realizado pelo Imperial College mostrou que em 14 capitais do Brasil, Belo Horizonte se destacou na condução da pandemia do coronavírus. Segundo o relatório, se outras cidades tivessem seguido o plano de BH, estima-se que em torno de 300 mil mortes poderiam ter sido evitadas. A nossa vida passou a ser entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, estudar os artigos mais recentes publicados nas revistas internacionais e nacionais. Um grande problema que nós enfrentamos é que havia um governo federal que ia na contramão do que nós achávamos correto. Um governo federal que adiava o uso das vacinas, que prescrevia, entre aspas, drogas que não tinham nenhuma comprovação científica, tudo no intuito de evitar aquilo que realmente era mais importante, que era nos primeiros meses o isolamento social e o uso da máscara. E como isso se disseminava com grande rapidez pelas redes sociais e havia, em algum momento, se tornado algo político, ou seja, eu defendo uma ideia a favor ou contra o presidente, isso acabou nos pressionando muito, porque o que era para haver apenas um debate no meio científico, sobre a ciência, se tornou um debate político, ou seja, a ciência fica em segundo plano. Eu apoio aquilo que o meu presidente achar correto e não o que a ciência achará correto. O governo federal restringiu o acesso às informações dos dados da Covid-19 no país e, por conta disso, os veículos de comunicação criaram em 8 de junho de 2020 o consórcio de imprensa, com o objetivo de continuar levando informações de qualidade para a sociedade. Bolsonaro endossou a descredibilidade da imprensa durante a pandemia, gerando mais ataque aos profissionais. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são um canalha. São cerca de 4 mil ataques virtuais sofridos a jornalistas por dia. As agressões físicas em 2020 atingiram 189 vítimas e em 2021 o número subiu para 230. A imprensa sempre foi criticada por governos de diferentes orientações, esquerda, direita, centro, e está tudo certo, Porque a imprensa, ela não é melhor nem pior, ela faz parte
dessa engrenagem, faz parte da sociedade. O diferencial agora é uma certa demonização e uma certa agressão física, inclusive, aos jornalistas, né? Você hoje não pode cobrir determinados eventos, né? Por exemplo, manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, órgãos de imprensa não são bem-vindos, né? Jornalistas não são bem-vindos, são tidos como inimigos. Por quê? Porque trazem informações que não agradam os manifestantes. É uma cegueira nesse momento no Brasil. O governo brasileiro, ele acabou dificultando, sendo um dificultador durante essa pandemia. Por quê? Porque ele estava desacreditando a pandemia, né? Ele estava negando a pandemia, negando a ciência. Demoramos a comprar vacinas, depois demoramos a adotar medidas de restrição de mobilidade de pessoas. A questão da divulgação do número de mortes, por exemplo. O governo não centralizou essas informações no começo da pandemia. Foi criado um consórcio de jornalismo que divulgava diariamente um balanço do número de casos, do número de mortes. Então foram mobilizações extraoficiais para poder fazer o acompanhamento da pandemia. No segundo semestre de 2021, teve início a CPI da Covid-19 para apurar a gestão do governo federal no enfrentamento à pandemia e como as ações ou omissões governamentais podem ter agravado a crise sanitária no país. No relatório final da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros, do MDB Alagoas, recomendou o indiciamento de 68 pessoas pela administração da pandemia no Brasil. O relatório apontou corrupção na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde e o negacionismo da gestão federal como fatores que aumentaram o número de mortes pelo vírus no Brasil. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020.